Essa palavra é semente, não é? É tão gostoso a gente cantar com as crianças, né? A palavra de Deus é semente. Pega a palavra. Pega a Bíblia. Isso. Pega a Bíblia. Então vamos cantar comigo. A palavra de Deus é semente. Vai caindo, cai. Põe assim, faz o gesto. Pega a semente. Vai caindo, caindo, caindo. A palavra de Deus é semente. Vai caindo, caindo, caindo. Quando todos pensam que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Amém? É assim. Em nome de Jesus, que a palavra possa estar viva nos nossos corações, na nossa mente. Em nome de Jesus, ela é semente. Põe a mão no coração e fala: Senhor, aduba essa terra. Aduba, Senhor, para que seja terra fértil e a palavra possa germinar. Em nome de Jesus. Amém? Então nós falamos sobre a volta do Senhor Jesus, né? Jesus está voltando, é isso que se ouve no meio do povo de Deus. É a volta de Jesus, é final dos tempos. Olha, eu estou vendo coisa que a Bíblia fala que eu ia desmaiar, e eu estou quase desmaiando aqui. Não é assim que a gente fala? Coisas que nós temos visto, coisas horríveis. Não, é final do tempo, né? A gente fala isso. Mas, queridos, então, se nós falamos isso, nós sabemos que Jesus vai voltar. E como é que nós estamos? Como está a nossa vida? Como está? A tua vida, a minha vida, a nossa vida como igreja. O Senhor Jesus vai levar, ou vem buscar, uma igreja pura, santa e sem mácula. É essa igreja que o Senhor Jesus vem buscar. E você é a igreja. Fala para o teu irmão, você é a igreja. Nós somos a igreja. Por isso, a palavra precisa fazer rema no nosso coração, para trazer a restauração, trazer a limpeza, trazer vida, nos renovar. Amém? Coloca para nós aí, Mateus, Hebreus 4:13. Hebreus 4:13. Como está a nossa vida? Veja bem, nada fica escondido. Aqui a palavra diz assim: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A nossa vida é assim, nada fica escondido diante do Senhor. O que você tem feito no oculto? O que nós temos feito no oculto? Nada fica escondido aos olhos do Senhor, aos olhos do Pai. Como eu posso dizer, o Senhor Jesus vai voltar, vai levar a igreja, oh, glória a Deus. Mas como está a minha vida? Como está o que eu tenho feito no oculto? Como estão os meus relacionamentos? Que palavra tem saído da minha boca? Quantas vidas eu tenho abençoado com a palavra de Deus? Quantas vidas eu tenho resgatado através da palavra de Deus? Ou quantas vidas eu tenho matado através da minha língua? Nada fica em oculto, nada diante de Deus. Daniel, no capítulo 2, no versículo 22, põe para nós também aí, Mateus. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Queridos, o Senhor revela tudo. Ele conhece aquele que anda em trevas, porque Ele é a própria luz. Ele conhece.
Por isso nós precisamos entregar diante do Senhor o nosso coração e a nossa mente, abrir totalmente, nos despir diante do Senhor. Eu preciso ser certinho? Não, eu preciso da ajuda do Espírito Santo para andar em linha reta. Para me alinhar com as coisas de Deus, com os planos e os propósitos de Deus. Você não consegue ficar certinho por conta própria. Porque se você quiser ser certinho pelas tuas forças, você vai ser apenas religioso. Você precisa pedir ajuda do Senhor, do Espírito Santo. Nós precisamos. Senhor, tudo aquilo que está em oculto, traga à tona. Revela. Não deixa nada escondido. Porque Deus é aquele que conhece aquele que anda em trevas. Porque Ele é a luz. E nós precisamos ser iluminados por essa luz. Para não andar em trevas. Precisamos nos alinhar no grande plano de Deus para as nossas vidas. No grande plano. Ele vem buscar uma igreja como? Santa, sem mácula, pura. Essa igreja que o Senhor vem buscar. Mas você não consegue ser puro, santo, se não for através do Espírito Santo que habita em você. Não tem jeito. Nós precisamos dele. Por isso, queridos, tem um versículo que fala: não abafeis o Espírito Santo. Não abafeis. É necessário, Luísa, deixar o Espírito Santo atuar nas nossas vidas. É necessário. Não abafeis. Não deixe apagar a chama que há em você. Muitas vezes você pensa que você está numa brasinha apagada, né? Mas ali está pronto. Está pronto para novamente ser acendida a chama. Aquela do primeiro amor que nós falamos aqui de manhã. Essa chama. Então, como vai a tua vida? Como está? Nós estamos falando na volta do Senhor. Como está a família? Como está a nossa família? A nossa casa? Os seus filhos, pais? Quem tem comandado a sua casa? É você ou é o seu filho? Pelas vontades do seu filho? Ou você tem exercido a disciplina do Senhor na tua casa? A igreja santa, sem mácula, que o Senhor Jesus vai levar, ela cumpre princípios. E os princípios começam na nossa vida e na nossa casa, na nossa família. Filho rebelde não é culpa da esposa. É culpa de você, pai. A responsabilidade é sua. Filho desonrando pai e mãe é sua culpa, pai. Porque o seu filho precisa te honrar. Senão ele vai quebrar princípios. A nossa casa deve ter o altar restaurado. Precisamos restaurar o altar de adoração. O altar de princípios cumpridos. Antes de falar, Maranata, vem Senhor Jesus. Antes de falar isso, nós precisamos ter um acerto como família. Andar como uma família alinhada nos planos de Deus. Amém. Exercer o nosso papel de esposa, de marido. Como que é o seu filho? Eu não quero ir para a igreja, você fala, tudo bem, fica dormindo? Ou você deve carregá-lo para a igreja? Você é responsável por ele. Pais,
Homens, como vocês têm feito em casa como família? Nós temos falado tanto no culto doméstico. Nós temos falado, comece a estudar a palavra na sua casa. Você já tem pego, eu tenho falado isso nos cultos e vou continuar falando até que a igreja toda se mova nesse princípio. De ensinar a sua família na palavra de Deus. E cabe a você, sacerdote da casa. Cabe a você, papel seu. Você deve ensinar a sua família. Restaure o altar. Você deve começar o altar de adoração na sua casa. Quantas coisas nós fazemos. Pais, vocês têm ensinado seus filhos a adorar a Deus ou adorar o computador, o melhor brinquedo, adorar as coisas lá fora? Nós precisamos ensinar a adorar a Deus. E se você não tiver alegria a adorar a Deus, o teu filho também não vai ter. Porque ele vai viver a tua alegria. E qual tem sido a tua alegria? É a alegria da salvação? Essa é a nossa maior alegria. A alegria da salvação. A alegria de estar na presença do Senhor. Ele fala assim, lá em João. Vamos ver lá em João, no capítulo 15, no versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim. Hoje de manhã nós falamos aqui a respeito de permanência em Cristo. A dificuldade que é, porque reconhecer o Senhor Jesus, ter uma vida nova em Cristo Jesus, acontece todos os dias. Agora, a permanência de Cristo na tua vida, na nossa vida, é que é difícil. Mas por quê? Porque nos importamos e a nossa balança pesa maior nas coisas que estão fora das coisas de Deus. E aí vai havendo um esfriamento, uma indiferença. E eu perguntei aqui hoje de manhã, quantos se lembram da sua conversão? Quando você reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quantos se lembram? Como foi essa chama? Não foi um fogo? Foi ou não foi? Não foi, a vida transformada, mudada da água para o vinho. E as coisas começaram a ser diferentes. E uma alegria tomou conta do nosso coração. Cadê essa alegria? Cadê essa ousadia? Cadê essa chama que precisa ser acesa novamente? O Espírito Santo é fogo, ele está aí. É só você querer acender novamente e viver o primeiro amor. Nós falamos lá em Apocalipse, no capítulo 2, hoje de manhã também, que o Senhor fala, e conheço as tuas obras. Sei que vocês não toleram coisas erradas, que vocês procuram com zelo ver aquele que está mentindo, que fala que é apóstolo e não é. Vocês procuram com zelo, mas eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Eu falei aqui de manhã que a hora que eu comecei quantas vezes eu já tinha lido esse texto? Mas o Senhor falou muito forte no meu coração de novo, a respeito da igreja, em que caminho tem ido, que direção tem ido a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Cristo. Que direção tem caminhado? Tem feito obras, tem feito grandes coisas, tem ficado famosa, tem saído na mídia. Mas o Senhor vem e fala, tenho, porém, contra ti, que deixaste, que abandonaste o primeiro amor. A simplicidade do primeiro amor. Aquilo que quando você, assim aconteceu comigo na minha conversão,
Quando você conhece o Senhor Jesus, você não conhece nada ainda da Bíblia, da palavra, do que é viver numa igreja e ser crente. Mas é algo tão gostoso, e que você começa a viver numa simplicidade. Os seus valores começam a ser mudados de uma forma maravilhosa. Aonde está isso, igreja? Para onde foi isso? Nós precisamos resgatar novamente. O Senhor não exige de nós muita coisa. Não exige. Ele exige obediência, permanência nele, porque ele permanecerá em nós. É o próprio Jesus falando. Isso arde no nosso coração quando ele fala assim: permanecei em mim, porque eu permanecerei em vós. Quando aqueles 2 discípulos caminhavam, eu senti o que é. Depois, de estar lendo essa palavra, e o Senhor está falando no meu coração dessa forma, eu senti o que é arder o coração. Quando aqueles 2 discípulos caminhavam, Jesus havia sido crucificado, e eles estavam caminhando e lamentando o que tinha acontecido com Jesus. Mas depois, quando descobriram que era Jesus que estava caminhando com eles, estavam conversando e falando da palavra, um falou para o outro assim: por acaso não te ardia o coração quando ele falava? Queridos, quando a gente lê isso e deixa o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, arde o nosso coração. Arde. Porque depois de tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário, depois de tudo aquilo que ele passou pela tua vida, pela minha vida, ele ainda fala: olha, permaneça, fica comigo. Fica comigo que eu vou ficar com você. Você tem noção do que é isso? Jesus falando isso para você? Tem noção? Às vezes a gente faz uma coisinha para alguém, né? E olha, essa pessoa nem reconhece o que eu fiz por ela. Olha o que eu fiz. Jesus fez tudo por nós, deu a própria vida. E depois ele não fala assim: olha o que eu fiz por você. Ele fala: ô, Sil, permaneça em mim, porque eu vou permanecer em você. Esse é o Senhor Jesus que eu conheço. Esse é o Jesus que um dia eu entreguei o meu coração. Esse é aquele que não pede nada em troca. Ele apenas se dá. Se dá. Esse é aquele que um dia eu reconheci como meu Senhor e Salvador. E que eu tenho pedido e tenho clamado: Senhor, reaviva essa chama nos nossos corações como igreja. Reaviva a chama do primeiro amor, da vida contigo, permanecendo contigo, Senhor. E o Senhor Jesus é tão maravilhoso, misericordioso, amoroso, bondoso, benigno, que Ele fala: permanece em mim, eu vou permanecer em vocês, e vocês vão ter muitas coisas. A oração vai ser respondida. Se pegarmos aí, olha, em João ainda, no capítulo 15, você está aí? Ele fala assim, no versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quantas lamentações a gente vê na igreja de Cristo, quanto choro, quantas reclamações. O Senhor não ouve a minha oração, o Senhor não me responde. Eu estou passando por isso.
Mas ele está acabando de falar, se você permanecer em mim e as minhas palavras em ti, você vai pedir o que quiser e vos será feito. Vocês estão entendendo, queridos? Se não recebemos do Senhor aquilo que pedimos, é porque não estamos permanecendo nele, porque ele só cumpre a palavra dele dentro do seu plano, dentro dos seus princípios, dentro do seu propósito, da sua vontade. E se não permanecemos no Senhor, nós vamos pedir coisas fora da vontade de Deus. E sabe quando ele vai cumprir na tua vida? Nunca! Nunca! Porque ele é um Deus que não mente, é o Deus que quer o melhor para nós. E ele vai nos atender quando estivermos alinhados, mais uma vez eu repito, alinhados com os seus planos. É assim que o Senhor age nas nossas vidas. Ele nos estimula à luta. Porque nós vivemos em constante batalha. Fala para o seu irmão, você está numa batalha. Amém? Você está numa batalha, nós estamos numa batalha. E ele, lá em Deuteronômio, no capítulo 20, no versículo 1, Mateus. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Às vezes a gente se sente pequenininho diante de um inimigo enorme, diante de um exército tamanho. Mas ele fala, se você, olha aqui, olha, quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, quando você vê um exército muito grande que vem contra você, não te espantes, não temas, não temas. Porque ele está contigo, mas você precisa permanecer nele. Senão os carros que você vai ver de fogo vai ser igual o moço do profeta Eliseu. Que falou, e agora? Nós vamos morrer. Mas o Senhor abriu os olhos daquele moço e ele pôde ver o exército de Deus. Quando nós permanecemos no Senhor, quando nós estamos nele, fala assim, em Cristo, os nossos olhos são abertos. São abertos. E nós vamos lutar, porque sabemos que a vitória é do Senhor. Ele já obteve a vitória para nós. Ele já conseguiu a vitória. Não é você que é vitorioso. Ele nos fez vitoriosos. Amém? Porque foi lá na cruz que ele nos deu a vitória. Ele venceu a morte. Ele é vitorioso. Por isso ele nos faz também vitoriosos. Amém, queridos? Então não tenham medo. Permanecendo no Senhor, pode vir o maior inimigo. Pode acontecer os maiores problemas. A tempestade que aconteceu lá com os discípulos. Mestre, não te importa, nós vamos morrer aqui. Mas o que foi que o Senhor falou para eles? Que eles tinham pouca fé, não é? E o Senhor repreendeu a fúria das águas, repreendeu os ventos e veio uma grande bonança. É isso que vem nas nossas vidas, uma paz. Tempestade, todos nós passamos. Fúria de ventos e águas vem contra nós. Mas o que acontece? O Senhor Jesus, estando conosco, ou seja, quando nós permanecemos nele, nós vamos sentir a paz em qualquer tempestade, em qualquer situação. Mas é necessária a permanência em Cristo. Aí você vai poder declarar, Maranata, vem Senhor Jesus. Porque o nosso coração como igreja tem que ansiar a volta do Senhor Jesus. Quantas vezes a gente ouve também dizer, ai Jesus, ai vai voltar, ai que medo.
Vocês já ouviram isso? Por quê? Será um dia de glória, um dia de júbilo, um dia de alegria, a volta do Senhor Jesus. Mas como está a tua casa? Põe a mão aqui e fala, casa espiritual. E a casa física. Quando o rei Ezequias, o profeta, Deus falou para o profeta Isaías, vai lá e fala para o rei Ezequias, que ele vai morrer. Fala para ele pôr em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua casa. Queridos, uma grande diferença para nós. Fala que o rei ia morrer. Nós já temos a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós precisamos, como noiva do Senhor Jesus, apenas arrumar o casamento. Por isso que é alegria. Quando a gente faz o casamento dos filhos, ou vocês já, quando nós nos casamos, quantos casaram aqui, não é gostoso fazer os preparativos? É ou não é? Não é gostoso o preparativo para casamento? É bom? Amém? A gente não fica numa alegria. É o vestido, é a festa, é a recepção, é isso, é os padrinhos, o presente. Tanta coisa. Tudo para. E aí é só aquilo, é o casamento. Não é? Queridos, nós precisamos começar a olhar o nosso casamento. Você é noiva? O que a noiva tem feito para preparar para o noivo? O que a noiva tem feito? Como está o vestido? Como está aí o banquete? O Senhor Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Precisamos preparar tudo. Nos mínimos detalhes. Como noiva do Senhor Jesus. Não basta vir apenas no culto de domingo. Não basta. Você vai estar apenas cumprindo o quê? A religiosidade. Eu já cumpri a minha parte. Já fui na igreja. Agora eu posso fazer tudo aquilo que eu estava pensando em fazer lá fora. Já fui à igreja. Não. Não basta vir ao culto de domingo. Fala, eu preciso permanecer em Cristo. Onde eu estiver. No trabalho, na escola, nas viagens, em casa. Nós fizemos o estudo da célula de quinta-feira, agora que está no boletim. Vai estar falando um pouquinho sobre isso. Como que você é? Quando Deus não está olhando. Não, quando os outros não estão olhando. Que Deus está, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, né? Como que você é? Então é bem por aí. Nós devemos ser o mesmo aonde estivermos. Principalmente se estivermos firmados no Senhor Jesus. É a nossa segurança, é a nossa paz, é a nossa alegria, é o nosso conforto, é a nossa direção, é o caminho. Quantas vidas aqui o Senhor me mostra que ainda anda numa indiferença contra a palavra de Deus. Querido, o Senhor quer restaurar isso na tua vida. Quer te preparar como noiva. É só você permitir. Quantos se afastaram da presença do Senhor? Quantos aqui se afastaram? Não estão sentindo aquela mesma presença que sentiam no início? Busque novamente. O Senhor fala, olha,
Se permanecer em mim, eu vou permanecer em você. Quantos estão distantes do primeiro amor? Precisam um reavivamento, acender a chama. Não tenha medo, não temas. Quantas experiências você já viveu com o Senhor e que isso ficou no passado? Quantos dons foram derramados na tua vida e estão enterrados? Porque você se habituou a vir à igreja. Tornou-se um hábito. Eu vou à igreja. Tem que haver um propósito. Tem que haver uma motivação. E a única motivação nas nossas vidas é andar com Cristo. Porque andar com Ele é andar em novidade de vida. Todos os dias é uma novidade de vida. Se isso não está acontecendo na sua vida, é porque você não está permanecendo em Cristo. Porque andar com Ele, fala para o seu irmão, andar com Ele, é andar em novidade de vida. Cada dia é uma coisa nova. É assim andar com o Senhor Jesus. Amém. Fecha os seus olhos, eu não sei o que precisa ser restaurado na tua vida, o altar. Você é o templo do Espírito Santo.